Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Ok. Pronto, vamos continuar aqui. Nós temos já o credo definido, não é? Só para dar uma ideia, o credo nós cantamos, não é? O credo toda a liturgia, não é? Então, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não criado, consubstancial ao Pai, porque em todas as coisas foram feitas e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio de Maria Virgem e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo a de vir, cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, a profissão de fé é essa. E aí nós já temos uma diferença com os romanos, porque eles creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Não, a procedência é do Pai. O próprio Jesus diz. Agora, o envio temporal, né, é enviado pelo Espírito Santo, mas a procedência é o Pai. É o princípio da Trindade. Bom, mas isso aí é uma outra discussão. Vamos ver outro elemento da Santa Tradição, são os sagrados ícones. Os ícones, que são um capítulo à parte da tradição da Igreja, a tradição iconográfica. Lembremos que no início do cristianismo muitas pessoas eram analfabetas, e os ícones, então, eram teologia aplicada. Né? Por isso que se fala escrever os ícones, porque ele tem uma mensagem teológica, doutrinal, espiritual, e por acaso que quase um século de iconoclastas, aqueles que tentavam destruir os ícones. E qual é o princípio do ícone? É que se no Antigo Testamento era para fazer imagens, no Novo Testamento, pela encarnação do Verbo, nós podemos representar a natureza humana de Jesus. E com isso nós podemos representar todos os santos, a Virgem Maria, né? Até os anjos, né, são pintados porque eles se manifestaram a nós. Ok? Então, é uma parte importantíssima da tradição. Ok? Inclusive, os textos bíblicos, as passagens bíblicas, tratadas em ícone, né? Moisés e a sarça ardente, o bom samaritano, Cristo, né, carregando, né, alguém. E então, todos os fatos bíblicos da Semana Santa, por exemplo, a cruz, Domingo de Ramos, a ressurreição, as grandes festas, né?
a dormição da mãe, etc., Pentecostes, são retratados em ícones. Então, é um elemento muito forte da tradição da igreja. Ok? Bom, nós temos os cânones, que são o direito, né, aplicado na igreja, e os cânones são aplicados de forma rigorosa, acribia, né, se aplica a lei, ou economia. Não é? Por exemplo, a igreja diz que pode receber algumas pessoas pelo crisma. É por economia. Não se trata de reconhecer o sacramento, mas por. Então, o bispo interpreta, de acordo com as necessidades da igreja, ah, os artigos do direito canônico, ok? Então, o cânon, o direito canônico faz parte da tradição. Outro elemento importantíssimo da tradição, que é um capítulo à parte, os padres da igreja, né? Os padres da igreja, principalmente aqueles que elaboraram a doutrina da igreja. Os padres Capadócio, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, né? Então, os padres da igreja são os mestres, são os professores que fizeram a experiência do Espírito Santo e nos ensinam. Então, é importantíssimo o trabalho dos padres da igreja. Então, sem os padres da igreja, nós não interpretamos sozinhos a Sagrada Escritura. Nós temos outra parte também importantíssima da tradição da igreja, a himnografia. Os hinos, né, fazem parte da tradição da igreja. Né? Outro elemento importantíssimo, talvez anterior à himnografia, que é a liturgia. A liturgia é propriedade da igreja, propriedade da comunidade. Por isso que nós não podemos simplesmente fazer alterações, porque isso não é propriedade do padre ou do bispo, é da igreja. Né? Então a igreja preserva, mantém. Aliás, São Paulo dizia a Timóteo: guarda o depósito da fé. Guarda o depósito da fé, a tradição da igreja. Né? Existem outras, outros elementos da tradição, a vida monástica. Se você, por exemplo, vê Monte Athos, aquela península grega onde tem mais de 20 grandes mosteiros, tem mosteiros aí de mais de 1000 anos. Então, essa tradição monástica, né, a vida monástica, o estilo de vida, a forma de vida monástica, tem todo uma tradição que é transmitida, né? A vida espiritual, a oração do coração, a tradição esicasta, a tradição do deserto, são elementos da tradição espiritual da igreja. Portanto, nós temos aí um grande rico material para o nosso crescimento espiritual. Ok? Bom, então vamos abrir aqui um espaço para perguntas, comentários, ok? Fiquem à vontade. Alô? Davi Vinícius. Bom, não dá para escrever não aí as perguntas, vou falar?
Sim, veja, nós temos, são, nós temos a tradição das igrejas locais, usos e costumes locais, né? Há práticas que são somente de algumas igrejas, de uma igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu morei na Espanha, morei em Barcelona. E em Barcelona existem várias igrejas ortodoxas, porque há muita migração do leste. Aí eu conheci um padre da Romênia e me convidou para celebrar. Aí eu fui celebrar lá com ele, ok? E durante a liturgia, para minha surpresa, eu estava com o evangelho, né, naquela pequena procissão, e aí chega uma pessoa e puxou meu paramento. Aí nunca tinha visto isso. Aí depois outros e outros tocam. Sabe o que é? Aquela passagem do evangelho que aquela mulher tocou o manto de Cristo. Aí eles tocam como se fosse Cristo. Não é o padre, é Cristo. Aí toca. O, o rumeno, por exemplo, os romenos, em romeno e em espanhol, os romenos, eles se ajoelham durante a liturgia, coisa que os outros povos não fazem. Durante o Pai Nosso, durante o Credo, né? Eles colocam dinheiro nos ícones aí na pianha, como doações durante a liturgia. Tá? Então são costumes locais, tradições locais, ok? Então esse livro de Enoque é uma coisa que eu não saberia falar muita coisa, né? Mas são costumes locais, ok? Vamos à próxima. Hum. Veja, teologicamente, doutrinalmente, não se deveria representar, porque Deus Pai não se manifestou pelo Filho. O Filho é a imagem do Pai, consubstancial ao Pai. Então Cristo diz: quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Pai em Jesus Cristo. Então é manifestação de Deus, não é Deus Pai que está aí, não, mas Deus se manifesta pelo Filho. É como, veja, mal comparando, o pensamento se expressa pela palavra. Pensamento a gente não vê, mas a gente escuta o som. E a força do som é o Espírito Santo. Pai, Filho, no Espírito Santo. Então, eu já vi alguns ícones do Pai lá, um velhinho e tal, mas isso é a piedade, né, de alguns que estão. Mas, do ponto de vista doutrinal, não é correto. Por isso é que a imagem da Santíssima Trindade, ela é feita, ela é feita pelos, é representado melhor pelos três anjos. É prefiguração da Trindade. Aí é símbolo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é a imagem do Pai. O Pai não tem imagem. O Filho tem. O Espírito Santo não. O que nós representamos, o problema da iconografia é que as pessoas não entendiam que você podia representar a natureza humana de Cristo.
Isso pode. Ele, e a própria Escritura diz, porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Acho que é Colossenses. Cristo é imagem, o ícone, na palavra grega, ícone, o ícone visível do Deus invisível. Explicado, ok? Vamos lá. Outra pergunta. Oi, vocês estão devagar hoje, né? Oi, fica claro o conceito de tradição, que é o mais uma tradição é um conjunto de elementos. Por isso que a igreja mantém sua unidade, porque ninguém vai fazer se a tradição não diz como é que é. Então, nós celebramos a liturgia do século IV. Claro que essa liturgia foi elaborada do século IV até o século IX. A forma atual, ela foi do século IV ao século IX e se mantém isso aí. Então, a tradição não é do bispo ou do padre, não, é da igreja, dos fiéis também. Hum. Quando algo se, repete aí, quando algo se torna tradição. Repete aí, o Serafim. Saiu a pergunta. Não, não. O que é revelado por Deus a alguém, alguém, essa é muito comum no meio evangélico, profetizou. São Paulo já dizia, falar em línguas, por exemplo, tem que ter aquele que traduz o que foi falado, que é arriscado. Então, aquilo que é revelado para um sádico é particular, né? Ele só se torna tradição quando isso é assimilado por toda a igreja. Aí vira tradição. Então, um exemplo, a doutrina das energias incriadas, que foi desenvolvida por Então, a doutrina de San Gregorio, a doutrina de San Gregorio Palamas sobre as energias incriadas, ela foi defendida em dois concílios e foi confirmada que era a doutrina da igreja. Uma vez que é definida a doutrina da igreja, vira tradição, porque aí o que vem depois adota aquela doutrina, a doutrina de São João, de São Gregório Palamas, falha a memória, mas é século XV, século XV, se não me engano,
Olha, já passaram 5 séculos. Então, hoje, aquilo que foi revelado a São Gregório Palomar, hoje é tradição da igreja. Não é porque foi revelado a ele que é tradição. É tradição quando a igreja o declara como pertencendo à igreja. Aquilo não é de São Gregório Palomar, aquilo é doutrina da igreja. Ficou claro, meu filho, a diferença? Muito bem. Vamos lá, perguntas. Vamos lá que o tempo está acabando. Hum, sim. Termina a pergunta, Rafael. Bom, o Espírito Santo está lá nas cartas de São Paulo, né? Nós, na feita de Pentecostes, é lido lá, espírito de fortaleza, de sabedoria, de paciência, está lá escrito, né? São as virtudes cristãs das pessoas que se santificam, que investem na sua vida espiritual, podem desenvolver os dons do Espírito Santo. Aliás, isso é tarefa de todos nós. Cada um tem um dom. Todo mundo tem algum talento, né? Agora, para desenvolver os dons do Espírito Santo, viu, Rafael, há uma condição, a santificação. A pessoa chega lá e diz, olha, o Espírito Santo me tocou e disse não sei o quê, e pá, como se fosse propriedade particular dela, e como se o Espírito Santo fosse um instrumento para as pessoas fazerem coisas, né? Entendeu? O dom do Espírito Santo, é bom ter claro isso, o dom do Espírito Santo é dado por Deus e pelo seu Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, tem muita gente que acha que é propriedade particular dele. E diz São Paulo, de que te orgulhas se que o que tu tens te foi dado. Olha só. Tá claro? Bom, mas tem problema não, que estou pedindo as perguntas, vocês vão colocando, já estou conseguindo responder, não é? Perguntas. Enquanto vocês pensam aí, eu vou adiantando, o conceito de tradição, para nós, é um critério de verificação, né? Se a igreja segue aquilo que a igreja nos deu, que nós recebemos da igreja e nós transmitimos. O que eu estou falando para vocês não é o que eu acho, mas eu estou transmitindo o que eu recebi através dos padres da igreja, através da escritura, através dos bispos, através dos monges que me ensinaram. Estou transmitindo a vocês. E vão transmitir para alguém. Isso é tradição da igreja. Aquilo que nós recebemos, nós damos. Enquanto algo recente não se tornou tradição, como
Faz o seguinte, bota no grupo, que aí eu vou lendo aqui no grupo, fica mais. Serafim, bota no grupo, que aí eu leio, fica mais fácil. Vai nos ajudando aqui, ok? Veja, o conceito de tradição, veja, o Serafim, nós seguimos somente aquilo que a igreja definiu. O que foi dado a alguém em particular é particular. Quem diz que eu tenho que seguir o, o que foi dado a alguém? O que foi dado a alguém é para edificação pessoal, né? Isso não significa que todo mundo tem que fazer. Que é isso? Por que que você vai ser? Agora, o- é doutrina, é um esclarecimento. Porque a igreja já recebeu a escritura, né? A igreja já tem. É tanta coisa que a igreja tem. Por que que vamos estar inventando mais coisas? Agora, instruções espirituais são pessoais. Às vezes é válido só para uma pessoa naquela situação, naquele momento, no desenvolvimento daquela pessoa. A tradição não é obrigação, não, né? Por exemplo, liturgia. Nós fazemos o que aprendemos. Não podemos inovar. Agora vamos botar um violino aqui para tocar na liturgia. Olha, vai ficar bem bonito, né? E musical não entra na liturgia, porque isso é uma definição que foi dada pelos apóstolos. Havia duas tradições, uma oral, o canto, né, coral, e instrumento de música, que era a tradição judaica, né? E os apóstolos escolheram tradição coral, sem instrumentos. Isso é tradição apostólica, sabia? Então, uma igreja que coloca bateria, coloca não sei o quê, guitarra, e tal, é um conjunto lá dentro. Isso aí não faz parte da tradição da igreja. Não faz. Ok? Que mais? Perguntas? Pode colocar no grupo aqui. Ou seja, o Rafael está aqui com uma ação radical. Deixar sem violão aos que tocam violão. Então, simplesmente não entra na igreja. Não entra. Então, é, a tradição evangélica, o uso do paletó, por exemplo, para eles é tradição, mas é tradição humana, porque Deus não determinou, não determinou, aliás, Deus determinou a roupa eclesiástica, né? É roupa eclesiástica. Aquela roupa é roupa comum, ou seja, você usa em formatura, em casamento, lá no juizado, né? Na assembleia, né?
no Congresso. Então, não é uma roupa eclesiástica. Quem não usa paletó não pode subir no púlpito. Nada. Bom, a pergunta aqui sobre o novo calendário. Veja, o Serafim, o calendário e também é uma discussão que as pessoas ficam confusas. Porque na Igreja Ortodoxa nós usamos os dois calendários. Algumas igrejas mudaram o calendário, na Igreja Grega, Antioquina, várias igrejas mudaram o calendário. E algumas igrejas mantiveram, a Igreja Sérvia, Russa, Jerusalém, né? Mantiveram o velho calendário. Mas o calendário não é objeto dogmático, não é. A igreja escolhe. Então, agora, obrigatório, sim, em relação ao calendário, porque isso foi feito em concílio, é a data da Páscoa tem que ser a mesma para todas as igrejas. A Páscoa e antigo calendário coincidem na Páscoa. Natal não. No Natal, um celebra 20 25 de dezembro e outros celebram em 7 de janeiro. Nós celebramos no dia 7 de janeiro, que corresponde a 25 de dezembro no calendário novo. Nós celebramos 13 dias depois. Mas o que nós fazemos, por exemplo, a nossa igreja usa o calendário velho, nós seguimos o calendário velho. Embora eu conheço a igreja em Barcelona, teve permissão para fazer o uso do velho calendário, do novo calendário para o Natal. Então é possível. Então não há nada de errado aí. Então, é, com isto, Serafim, presta atenção. Nós fazemos o que a igreja usa. Não é, eu vou usar o calendário. Eu prefiro a igreja antioquina, os árabes, porque eles celebram 25 de dezembro. Então você vai lá, né? Agora, se a nossa igreja usa esse calendário, nós seguimos esse calendário. Então, eu, por exemplo, posto a leitura no novo calendário. Por quê? Para facilitar a leitura. Mas a leitura corresponde ao antigo calendário. Por exemplo, hoje eu postei no grupo da paróquia, está aqui, ó. Segunda-feira, 8 de maio. Tem a data do antigo, mas se eu botar antigo calendário, isso vai confundir algumas pessoas. Então é melhor, ok, 5 minutos. Então é melhor a leitura seguir a sequência, que é do antigo, mas com a data do novo. A leitura é do antigo, com a data do novo, ok? Bom, mais perguntas? Mas isso não. Isso aí. Agora, que o calendário deu problema, porque na Grécia houve divisão, né? Inclusive, se criou uma igreja de velho calendaristas, achando que o calendário era sagrado, não podia ser tocado. Veja, Serafim, o calendário, a rigor, quem define o calendário é o Estado, porque o calendário antigo, quem definiu o calendário antigo foi o Império Romano, não foi a igreja. A igreja, o Estado é o encarregado de medir o tempo, portanto, o calendário não é dogma, ok?
Agora, o problema do calendário novo é porque a Igreja de Roma, ela não partiu de uma decisão da Igreja, porque havia um erro, né? O calendário gregoriano tenta suprir um erro do calendário. Então, o problema aí é que não foi uma decisão unilateral, ok? Foi o único problema. Então, eles escolheram, depois outras igrejas depois escolheram, mas o problema foi esse. Outra pergunta? Eu já vi protestantes, mas veja, é, o problema velho do protestante é que ele não compreende a relação dinâmica. Veja, mas a própria Bíblia é tradição da igreja. Só que há uma relação, por exemplo, a interpretação da Bíblia nos é auxiliada pela obra, pelo trabalho dos padres da igreja. Né? São Paulo, por exemplo, o melhor comentarista de São Paulo é São João Crisóstomo, que fez a experiência do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. E outra coisa, veja, eu disse a definição de tradição é vida do Espírito na igreja. Então, a tradição é viver o Espírito da igreja. A própria Escritura alerta que a letra mata, o Espírito vivifica a letra. E por que Cristo batia tanto nos fariseus? Porque eles interpretavam a, a Escritura do Antigo Testamento literalmente. E virou problema, virou letra morta, não letra viva. Então, a tradição vivifica a escritura. Como eles têm o princípio, eles ficam amarrados no princípio que eles criaram, só a escritura. Então, como se ela sozinha resolvesse o problema da interpretação. Não resolve. Tanto não resolve que se cria interpretações. Outra coisa, falta menos de um minuto. Olha, então vamos encerrar por aqui, porque menos de um minuto não dá tempo. Se alguém quiser deixar mais perguntas no grupo, aí eu vou responder no grupo, tá? Para seguir essa discussão, ok? Então, por favor, Serafim, disponibilize os links no grupo que estavam faltando.